Paz e graça a todos, tudo bem com vocês? Eu quero, com muita alegria, saudar um amigo que acompanha meus vídeos aqui no canal, meu amigo pastor André Leão. Rapaz, muito feliz de saber que você tem acompanhado aqui os vídeos, muita honra, que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, e continue prosperando seu ministério. Meu querido pastor Jonilson Cardoso, meu mestre, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Darley Macedo, que Deus abençoe. Uma honra ter vocês acompanhando os meus vídeos aqui no canal. Que Deus abençoe. Eu fiz um vídeo esses dias agora, e todas as vezes que eu faço um vídeo assim falando sobre os dogmas da Assembleia de Deus, sempre tem algumas polêmicas, né? Alguns debates, algumas discussões. E só para deixar claro aqui, como eu já disse em outros vídeos, eu não sou contra a doutrina assembleiana, muito pelo contrário. Eu defendo a doutrina assembleiana, a doutrina pentecostal, porque eu acredito que é muito bem fundamentada nas escrituras. Então eu tenho um grande apreço pela doutrina assembleiana. O que eu critico em muitas oportunidades são alguns dogmas, né, alguns costumes assembleianos que são colocados ao mesmo nível da doutrina. E há uma diferença entre doutrina e cultura, ok? A doutrina ela é bíblica e ela é atemporal, ok? E também ela cabe em qualquer país do mundo, em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. A doutrina ela cabe em qualquer lugar do mundo. A cultura ela é particular. Ela é particular de um grupo, ela é particular de um povo, de uma nação, mas a doutrina não, a doutrina é universal. Então existe uma diferença entre doutrina e cultura. A gente não pode pegar a cultura e colocar ao mesmo nível da doutrina, beleza? Então o que eu critico, e não é simplesmente com relação aos dogmas, porque os dogmas também são importantes. Os dogmas são importantes. Toda religião ela tem um dogma. E só que o dogma, se você pegar no dicionário, o dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Então isso é um dogma. E é importante que as religiões elas tenham seus dogmas. Só que esses dogmas, como já fora dito aqui, como ele é um ponto fundamental de uma doutrina, ele precisa ser extraído do texto bíblico de uma forma que a exegese do texto favoreça o dogma. Porque quando nós vamos ao dogma e vamos ao texto que fundamenta esse dogma, e o texto não dá, não dá base para esse dogma, ele precisa ser revisto. Então, quando nós pegamos alguns dogmas da nossa denominação e vamos ao texto bíblico fazer a exegese do texto para ver se esse texto fundamenta esse dogma, em algumas ocasiões não tem fundamento. Por isso que eu coloquei no outro vídeo, dogmas sem fundamentos. O dogma, mais uma vez repetindo, o dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Então ele é apresentado como certo e indiscutível, tá? Então quando eu critico alguns dogmas, é porque quando nós pegamos o dogma e analisamos o texto bíblico que fundamentou aquele dogma, nós não vemos uma base sólida, uma sustentação para que se diga que aquele dogma é um ponto fundamental da nossa doutrina religiosa. Toda vez que eu falo de dogmas da Assembleia de Deus,
de alguma forma eu sou criticado, eu sou atacado de alguma maneira, mas como disse, existe uma grande diferença entre cultura e doutrina, e o dogma ele precisa ser fundamentado pelas escrituras. Se não houver fundamentação bíblica para a existência daquele dogma, ele precisa ser revisto. Isso para mim, no meu entendimento, isso é um ponto pacífico. Nós vamos recorrer às escrituras e rever os nossos conceitos, os nossos dogmas, a nossa cultura, conforme aquilo que as escrituras apresentam. Eu sou um grande defensor da doutrina assembleiana e eu estou aqui, por exemplo, com a nossa declaração de fé, e essa declaração de fé eu já li e reli, né? Então tá aqui, eu estudei esse livro, eu dei culto de ensino com esse livro, que fala da nossa doutrina, dos pontos que são basilares, pontos basais da nossa doutrina, muito bem fundamentada nas escrituras. Eu, pelo menos, entendo dessa maneira que a nossa doutrina, a doutrina assembleiana, a doutrina pentecostal, ela é muito bem fundamentada nas escrituras. Então eu sou um defensor, de fato, da nossa doutrina. E assim, eu ouso dizer que eu defendo a doutrina assembleiana até mais do que alguns pastores que se dizem, né, defensores das Assembleias de Deus, da cultura ou do costume. Por que eu digo isso? Porque eu vejo alguns pastores que aderiram a doutrinas como calvinismo, alguns pastores que se tornaram pós-tribulacionistas, amilenistas, pós-milenistas. Então, assim, não que seja um problema, tal, aquela coisa, mas se a gente tem uma declaração de fé e ela nos apresenta um conjunto de doutrinas da quais nós somos adeptos, né, eu acredito que muito mais danoso para a identidade assembleiana é não defender essas doutrinas do que não defender os dogmas e os costumes e alguns pontos da cultura, não a toda a cultura, mas alguns pontos da cultura. Alguns pastores, alguns obreiros, alguns líderes nem sabem quais são os aspectos da doutrina pentecostal. Por exemplo, se perguntar em questão de escatologia, em questão de soteriologia, vamos lá, você acredita que Jesus volta antes, durante ou depois da grande tribulação? O arrebatamento é parcial, o arrebatamento é pós-tribulacional, pré-tribulacional, o milênio é literal, você acredita no amilenismo, no pós-milenismo, no pré-milenismo. Então, assim, tem muitos líderes que não conhecem a nossa doutrina. Não conhecem a nossa doutrina. E como defender se não conhecer? E eu busco conhecer a nossa doutrina, eu defendo a nossa doutrina porque, como já disse, eu acredito que ela é muito bem embasada nas escrituras, porém, eu não sou um ferrenho defensor de alguns dogmas, de alguns costumes, principalmente pelo fato de analisar o dogma à luz do texto bíblico que fundamenta esse dogma, que pelo menos é usado para fundamentar esse dogma, ele não fundamenta o dogma. Como, por exemplo, outro vídeo que eu coloquei, um pastor muito respeitado, e como eu disse no vídeo, a intenção jamais foi de atacar o pastor, né, mas de discutir a ideia, o pensamento. E ele usa o fato de José ter tirado a barba para se apresentar a Faraó. E por conta desse acontecido, ele então vai dizer que nós, os obreiros da Assembleia de Deus, não usamos a barba. Então
que se esse é o texto que fundamenta esse costume, esse entendimento, está totalmente errado, porque esse texto não fundamenta nada disso. Não é porque José teve que fazer a barba para se apresentar a Faraó que nós somos obrigados a fazer a barba para nos apresentar diante de Deus. Não fundamenta. Não fundamenta. Eu falei sobre a cultura do Egito, falei que com relação à equivalência entre Deus e Faraó, que não tem equivalência nenhuma e tal. Você vê o outro vídeo lá, né? Vai lá, assista o outro vídeo e você vai entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando aqui. Então, nós temos a nossa declaração de fé, nós temos a nossa doutrina, que, como já disse, muito bem fundamentada nas Escrituras. Em todas as gerações tiveram seus gigantes. Todas as gerações. Você pega desde a era apostólica, pega o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, grandes homens, pega a patrística, Irineu, Inácio, Tertuliano, vamos lá, tem vários outros, Justino Marte, Inácio, mais posteriormente Agostinho, gigante na fé, um gigante, Tomás de Aquino na escolástica, temos vários outros nomes. Vamos pegar os nomes da pré-reforma, por exemplo, temos John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, William Tyndale. Eu estou aqui só de cabeça mesmo, lembrando desses nomes aí. Aí tem o próprio Martinho Lutero, que foi o personagem ali central da reforma, mas junto com ele tem o Philippe Melanchthon, e vários outros nomes. Tem da pós-reforma, o próprio Calvino, que os calvinistas hoje só falam de uma parte de Calvino, né? E a grande briga entre calvinistas e arminianos só está dentro de uma esfera, que é a esfera soteriológica, mas Calvino, um gigante na fé, uma contribuição extraordinária para o cristianismo, para o reino de Deus. Então, né, o próprio Armínio, John Wesley, quem mais? John Fletcher. Temos alguns os nomes mais recentes, Billy Graham, pelo amor de Deus, Billy Graham sem palavras, né? David Wilkerson, Leonardo Ravenhill, o Dr. Martin Lloyd Jones, quem mais? Tem muitos nomes, muitos. Eu fico pensando, por exemplo, o Chesterton, o C.S. Lewis, o Tolkien. Eu fico pensando assim, quando essas pessoas se reuniam para conversar, lógico que não entre si, porque muitos ali viveram em momentos diferentes, não o Chesterton e o C.S. Lewis, mas muitos outros ali em épocas diferentes, em lugares diferentes, momentos diferentes. Mas quando eles se juntavam para discutir causas com relação ao reino de Deus, qual era o teor, qual era o assunto, né? O nível das discussões. Porque quando eu vejo o nível das nossas discussões com relação a essas questões aí de se o obreiro pode usar barba ou não, essa questão de usos e costumes, fico imaginando, gente do céu. Texto de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 38, tem uma parte naquele versículo que quando eu leio chega e estremece assim, a minha carne, assim, chega e estremece, porque é gigante aquele texto, cara. Que ele diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Você pensa na grandeza desses homens. Homens dos quais o mundo não era digno. É forte, muito forte esse texto. E quando nós olhamos para os gigantes da nossa geração, qual é o nível de discussão? O nível, quais são os temas que são tratados?
Nós estamos diante de uma geração tecnológica, uma geração avançadíssima. Esses dias eu estava ouvindo de jovens conversando sobre metafísica, sobre filosofia, falando de coisas assim do mundo paralelo, do universo paralelo, outro falando da teoria do Deus físico, teoria de Eric von Däniken, falando de Zecharia Sitchin, e você fica imaginando, cara, será que nós estamos à altura dos desafios que nos são apresentados nos dias de hoje? Porque assim, alguém fala, não, mas você pintar a parede da igreja de determinada cor é o mundo entrando. Você deixar que o jovem usa um tipo de corte de cabelo é o mundo entrando. Mas é porque se a mulher usar um brinco, uma maquiagem, é o mundo entrando. Eu penso, sinceramente, do fundo do meu coração, que isso não tem nada a ver com o mundo entrando. Porque o mundo já entrou. O mundo já entrou. Quando João diz, filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ele está dizendo da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Coisas que já estão entranhadas dentro da igreja e a gente nem percebeu. Já está lá faz muito tempo. Irmão contra irmão, arrogância, egoísmos, infidelidade, imoralidade. E o escritor de Provérbios fala uma coisa interessante que a gente deixa passar batido. Ele diz assim, 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. E a 7ª é justamente aquele que cria contenda entre os irmãos. Você já viu alguém ser disciplinado porque criou uma contenda? Você já viu alguém ser disciplinado porque fez uma fofoca? Se já teve, são casos raríssimos. Mas essas coisas acontecem no nosso meio com muita facilidade, com muita tranquilidade. O mundo entrar na igreja não está atrelado a um brinco, uma cor de parede ou qualquer outra coisa. Agora, essa briga toda por coisas tão supérfluas, tão secundárias, mostra que o nível em que estamos ainda não alcança a altura do desafio, dos desafios que estão adiante de nós. A minha briga é para que a gente possa elevar o nível e nos colocar à altura dos desafios que se apresentam diante de nós na atualidade. Nós temos uma geração aí que é uma geração que fala junto, que pensa junto, uma geração collab, uma geração co-work, uma geração que quer produzir, uma geração que quer trabalhar, uma geração talentosa, mas é uma geração que não se apega às velhas culturas, aos velhos dogmas. O que a gente faz com essa turma? Eu pergunto para vocês, o que a gente faz com essa turma? Olhem para os filhos de vocês, meus amigos pastores, obreiros. Olhem para os filhos de vocês. Olhem o estilo, que é muito diferente, na maioria das vezes, muito diferente dos nossos estilos. Meninos que gostam de rock, outros que gostam de rap, outros que gostam de, sei lá, reggae, pagode,
mas que estão sedentos por fazer a obra de Deus. E será que é o estilo musical que vai os atrapalhar de fazer, de trabalhar, de colocar os seus dons em favor do reino? Eu penso que não. Eu penso que não. E eu lhes confesso, eu não vou colocar um fardo sobre os meus filhos além daqueles que as escrituras já o fazem. Não vou. É isso. Peço que você curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Deus abençoe e até a próxima.